Sejam todos bem-vindos ao Congresso de Hipnose Neurosensorial online. Nosso trabalho hoje vai ser sobre distúrbios sexuais. Compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Então vamos lá, Hipnose Neurosensorial, Congresso online, né, usando a hipnose neurosensorial para distúrbios sexuais. Ótimo. Meu nome é João Luiz Teixeira, eu sou hipnoterapeuta, eu sou terapeuta tântrico, trabalho com terapia de casais, eu sou mentalista, eu sou pós-graduado em sexologia humana e vou estar aqui passando um pouquinho da minha experiência, em relação ao trabalho que a gente faz aqui com distúrbios sexuais. Bom, não tem como nós falarmos sobre distúrbios sexuais antes sem falar um pouco da sexualidade humana, falar um pouco sobre o que é o sexo. Então, a sexualidade humana faz parte da personalidade de cada um. Ela é uma necessidade básica e, portanto, não tem como a gente separar a sexualidade das necessidades humanas, como beber água ou comer. O sexo, a vontade de fazer sexo, é tão inata ao ser humano quanto essas mesmas vontades de beber água e comer. O que acontece é que durante um certo período, que nós vamos falar um pouco mais tarde, dentro da sociedade, nós começamos a querer separar algumas coisas, porque o sexo, além de procriação, ele nos dá prazer. E essa é uma questão que traz muito problema em relação a algumas crenças e alguns preceitos da nossa sociedade. O sexo através dos tempos. Como o sexo sempre fez parte, né, da vida humana, e através dessa interação acontece a reprodução humana, é natural que tenha sido considerado algo sagrado. Por isso, várias divindades foram cultuadas pelo sexo. Normalmente eram deusas, e essas deusas, além de serem deusas da fertilidade, acabava sendo deuses do sexo também. Por exemplo, como nessa representação de Ishtar, que era a deusa do sexo e da fertilidade da Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações. Claro que o ato sexual, nessa época, também era considerado algo divino, uma conexão com o sagrado, uma conexão com o divino. E isso fazia com que o sexo fosse muito além do prazer. Com essas divindades, podia ser pedido boa prole, através do sexo, o contato com a própria divindade, e com certeza, durante esses atos sexuais, se pedia saúde, prole forte, entre outras coisas. Por isso, pela importância do sexo durante algum período, algumas sociedades começaram a criar práticas sexuais. Essas práticas sexuais auxiliavam, além da elevação espiritual, exatamente aquilo, de prole forte, saudável. E nesse contexto surgem os manuais do sexo. Os manuais que hoje em dia são tão famosos, como o Kama Sutra, o Ananga Ranga, que é um manual de sexo indiano também, mas para os casais. O Kama Sutra era um manual de sexo que acontecia apenas dentro dos templos e com algumas posições. Já o Ananga Ranga é o manual para casais. Também tinha o manual árabe, que é o Jardim Perfumado, apesar de que a distância de tempo entre esses dois que eu acabei de falar, o Kama Sutra e o Ananga Ranga, e o Jardim Perfumado é muito grande, porque o Jardim Perfumado foi mais ou menos no século XIV, né? Já são contos árabes, então muito tempo depois. O Maya Sutra é um manual de sexo maia que foi encontrado, alguns vestígios desse manual, né? E o Shijuhata, que é um manual do sexo japonês.
Do profano ao sagrado. Com o passar do tempo e o crescimento, claro, da Igreja Católica, o sexo de sagrado começou a ser considerado pecado quando feito sem o sacramento, que era o casamento. Quando isso acontecia, era um pecado carnal e, segundo, digamos, a igreja, se fosse em busca apenas do prazer, isso era pecado. Tanto que Dante, né, nós podemos ver essa representação aí do Vale dos Ventos, de William Blake, essa é uma representação de um dos círculos do inferno. Dante, em sua Divina Comédia, na sua maior obra, ele produz os círculos do inferno, sendo que esse é o segundo, que é o Vale dos Ventos, onde os ventos giravam, rodopiavam e causavam sofrimento naqueles que eram luxuriosos. Portanto, com o passar do tempo, e cada vez mais as ideias católicas ficando fortes dentro da sociedade, o sexo é visto como algo transgressor, justamente porque essas práticas começaram a se distanciar da procriação. Ou seja, além da procriação, a busca do prazer começou a se tornar algo muito, muito evidente. Exatamente nessa época, surge Freud com sua teoria da sexualidade e causando realmente um grande rebuliço no meio acadêmico, porque algo que começou a incomodar os acadêmicos era que, para Freud, as pulsões começavam desde o início, desde o nascimento, diferente do que acreditava-se antigamente, que era a partir da puberdade. E isso vai gerar vários problemas, tanto dentro do meio acadêmico, tanto para Freud quanto para os seus seguidores no futuro. O mais importante de Freud, nesse momento, é que ele tira o sexo do privado, além do privado, do casamento e da procriação para o público, porque ele começava a fazer analogias em relação ao sexo. E isso foi algo também muito, digamos, que ele acabou criando muitas inimizades pela forma como ele olhava os distúrbios sexuais na época, né, as histerias, né, as mulheres histéricas. Para a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a disfunção sexual é qualquer modificação de resposta sexual que produza sofrimento físico e emocional, né, individual ou entre parceiros. O mais importante é que, com o passar do tempo, eu vou mostrar para vocês que talvez a gente consiga ir um pouco mais além desse conceito. Porque existem os momentos onde alguns, tanto homens quanto mulheres, eles fogem dos relacionamentos, eles fogem da relação sexual, causando alguns outros distúrbios, como fobia social, exatamente para evitar o sexo. Nessa tabela aqui, eu mostro para vocês mais ou menos como é que acontece, como que uma base de como aconteceriam os distúrbios sexuais, as crenças, né, as crenças sociais, religiosas, familiares e pessoais, que com o passar do tempo causam traumas físicos, psicológicos ou emocionais, ou esses traumas acabam acontecendo por algum tipo, como um abuso. Em alguns momentos existem a couraça, que é uma couraça muscular, que seria o seguinte: essa couraça, às vezes, sabe aquela moça que não consegue movimentar o quadril, é dura, pelas crenças dela, ela não gosta muito de dançar, ela é uma pessoa mais dura. Essa mulher, normalmente, tem alguns problemas em relação ao sexo e atingir o orgasmo. Gordura, a mulher normalmente com uma certa fobia, ela acaba criando uma proteção. Nessa palestra agora eu vou comentar algumas coisas sobre o emagrecimento, mas o emagrecimento nós temos a palestra lá com outro professor. E a fobia social, que é exatamente isso, fugir dos relacionamentos, é como aquela moça que é de 35 anos de idade, estou dando um exemplo, que continua morando com os pais e ela tem poucos relacionamentos porque ela busca o príncipe encantado.
Isso tem acontecido muito aqui, nós encontramos muito na nossa clínica. Isso tudo, essa couraça, começa a causar alguns sofrimentos. Às vezes com o pensamento, angústia, a culpa, a repetição compulsiva. Tudo isso vai gerar um sintoma, ou físico ou emocional. E esses sintomas vão acabar atrapalhando ou sendo manifestado antes, um pouco antes do sexo, durante o sexo ou depois, como eu vou explicar para vocês ao longo desse trabalho. Para o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, na 5ª edição, definir o que é comportamento humano adequado é um dos maiores desafios quando se estuda a parafilia. O que é parafilia? Parafilia é um transtorno como, digamos, o cliente ele tem uma vontade de transar com um cadáver, né? Isso não é uma coisa, não é algo muito normal. Então, isso é considerado uma parafilia. Ou, por exemplo, transar com animais. Isso é uma parafilia. Mas precisamos ter um olhar um pouco mais clínico e um pouco mais humano em relação a isso. Porque, afinal, o que é normal? Um exemplo simples. O homem que, por algum motivo, em algum momento da sua infância, teve que alguém tampou, teve sua boca tampada em algum evento e por algum motivo ele teve uma ereção. Pode ser que com o passar do tempo essa ereção tenha sido o primeiro, acaba sendo o primeiro contato com o sexo ou com a sexualidade. E isso faz um link. Então, quando ele transa, ele tem um orgasmo quando a mulher tampa a boca dele. Isso não é uma parafilia, isso é um desvio de desejo, mas não é uma parafilia. Não se torna uma doença, algo que possa ser... A gente pode até trabalhar, se causar um sofrimento ou no cliente, ou na parceira do cliente, mas normalmente é só encontrar uma parceira que gosta de tampar a boca durante o sexo e tá tudo certo, tá tudo bem. Afinal de contas, a normalidade, principalmente entre 4 paredes, ela é bem fluida. Os problemas na clínica, normalmente nós encontramos alguns problemas, como o vaginismo, o transtorno do desejo sexual hipoativo, né, que é a falta de desejo sexual, a anorgasmia, que é a ausência do orgasmo. Às vezes algumas mulheres e alguns homens não conseguem atingir o orgasmo, e existem algumas questões em relação ao psicológico que nós vamos abordar aqui. A dispareunia, que é dor durante o ato, às vezes ela acontece ou antes ou depois. A impotência e a ejaculação precoce. Dentro da impotência e a ejaculação precoce, na realidade, às vezes eles acabam se tornando muito juntos. Às vezes o homem tem uma ejaculação precoce e logo depois ele perde a vontade de fazer sexo. E nós vamos trabalhar isso direitinho, vou mostrar para vocês algumas diferenças entre a ejaculação precoce e a impotência. E o transtorno do desejo sexual. Eles acabam se misturando bastante dentro do popular. Bem, vaginismo. Atualmente classificado como transtorno da dor pélvica. É a dificuldade que é persistente ou recorrente da mulher permitir a penetração. Acontece o seguinte, acontece que durante o ato sexual a mulher acaba tendo contrações musculares involuntárias, e essas contrações involuntárias acabam causando dor, que não tem a ver com a dispareunia, causando dor, e às vezes nem acontece a penetração, de incomoda tanto a mulher que acaba não havendo a penetração. É muito importante aprendermos a diferenciar algumas coisas para que a gente possa desconstruir, dentro do nosso trabalho, nós desconstruímos todas as crenças, como nós falamos naquele quadro, as crenças, né,
as ideias familiares, religiosas. Essas crenças todas, elas precisam ser desconstruídas para que a mulher, no caso, ela se sinta melhor, ela se sinta mais à vontade e, com isso, ela vai conseguir ter, além de um sexo saudável, um sexo mais satisfatório. As possíveis causas, né, como idade sexual não desenvolvida, o que é isso? É aquela menininha no corpo de mulher. Como seria isso? Por algum motivo, essa mulher não se desenvolveu sexualmente. Ela desenvolveu o corpo, mas ela não desenvolveu a ideia, o psicológico sexual. Então ainda ela é uma menininha dentro do corpo de uma mulher. E meninas não fazem sexo. Com isso, acaba acontecendo que elas, na maioria das vezes, evitam, elas acabam entrando em uma relação, e essa relação, dentro da relação, acaba tendo um início de relação sexual, mas como uma menininha não pode fazer sexo, então ela se contrai completamente e nós vamos trabalhar isso, desconstruir e desenvolver essa idade sexual, a psique sexual, para que ela tenha uma tranquilidade durante o sexo. A baixa autoestima, né, que acontece muito, que é exatamente ela acreditar que não merece esse relacionamento, ela não merece esse orgasmo, então acaba causando vaginismo também. Crenças limitantes, né, a educação sexual tolhida, às vezes a criança não tem uma educação sexual suficiente para que ela entenda o que é o sexo, que em algum momento ela vai passar pelo sexo, porque sexo é saudável, sexo é importante na vida do ser humano, está inserido, né, faz parte das questões fisiológicas humanas, então não tem como fugir do sexo. O que acontece é que pela nossa sociedade hoje, nós estarmos tolindo as questões sexuais, acabam crescendo mulheres, crianças com corpo feminino, com corpo de mulheres adultas, e acabam não conseguindo ter um sexo satisfatório. O vaginismo é um caso deles. A ansiedade em relação ao primeiro momento, no seu primeiro ato sexual, às vezes uma primeira experiência sexual ruim também pode causar vaginismo. Em relação a essas crenças, às vezes a mãe briga com o pai, vai dormir no quarto da filha pequena, entra chorando. Às vezes fala o seguinte: nossa, minha filha, nunca case, casamento é ruim, todo homem é safado. E essas crenças vão causando, para a criança, uma ansiedade, um medo em relação a esses momentos, e que faz com que ela acabe desenvolvendo esse sintoma de vaginismo. A dispareunia é um transtorno sexual caracterizado pela sensação de dor genital durante o ato sexual, podendo ocorrer antes ou depois do ato sexual. Então, veja bem, às vezes, a moça que tem esse distúrbio, o que acontece? Um pouco antes da relação sexual, talvez quando o relacionamento está um pouco mais acalorado, mais beijos, mão passando aqui, mão passando ali, então o que acontece? Ela começa a sentir uma dor, e dentro dessa dor ela vai falar para o seu parceiro: olha, estou me sentindo incômodo, eu não estou bem. E isso vai perdurando. Às vezes acontece o ato sexual, causa dor durante, e depois vai causar mais dor ainda depois do sexo, porque na realidade não era para isso ter acontecido. Possíveis causas para esse tipo de distúrbios são a idade sexual não desenvolvida, exatamente como a gente tinha comentado antes, meninas não fazem sexo, então, portanto, essa dor é para lembrar que ela não pode fazer. Então, a dor depois do ato sexual, a que incomoda bastante, é essa dor que exatamente para que ela não faça mais sexo. É um aviso, é um sintoma. A dor, quando
ela é exagerada, é exatamente isso, a dispareunia, ou seja, uma dor, essa dor é psicológica, mas a mulher sente na região vaginal, exatamente, normalmente, né, antes ou depois do sexo. A ansiedade em relação aos primeiros momentos, né, uma primeira experiência, algumas experiências ruins durante o sexo também auxilia nesse distúrbio, nesse transtorno. Acontece que as crenças, exatamente como eu falei, normalmente as crenças são bem parecidas, principalmente aqui no Brasil, em alguns tratados a gente já encontra algumas crenças diferentes em outros lugares, mas casamento é ruim, todo homem é safado. O casamento traz sofrimento, a criança vê a mãe sofrendo o tempo todo, ela vai acreditar que todo casamento é assim. Então nós vamos desconstruindo, nós vamos trabalhando para que essa criança seja como um botão de rosa, que com o passar do tempo ela vai desabrochando, ela vai se abrindo, e com isso ela vai desenvolvendo a idade sexual, aumentando sua autoestima, modificando suas crenças, entendeu? Aprendendo educação sexual, que é muito importante. Ela tem uma educação sexual dentro desse trabalho. Nós também tem a questão da masturbação, que eu vou falar um pouco mais à frente, e ansiedade. A ansiedade em relação a uma primeira experiência com alguém em especial, ela também pode causar esse tipo de distúrbio. Subir um pouquinho mais aqui, para vocês poderem enxergar melhor, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Hipoativo, né, baixo. Nesse caso eu vou falar sobre as mulheres, que é a diminuição do impulso sexual. E ele pode ser dividido em dois, que é o primário, né, quando a mulher nunca teve um desejo sexual e normalmente ela é acompanhada de uma blindagem. O que é isso? Normalmente ela é acompanhada de musculatura muito tensa, às vezes, né, como eu havia comentado, gordura, a mulher acaba se protegendo. Então, qual é a melhor defesa para o corpo que não seja a gordura se protegendo? Lá dentro daquela couraça está aquela menina pequenininha fugindo da relação sexual. Às vezes a mulher ela tem, em relação a essa couraça, a musculatura muito rígida, muito tensa, toda travada, né? Quando a mulher, ela se comenta, nossa, durante o sexo eu fico toda travada. E isso é a blindagem, normalmente é o corpo pedindo, causando sintomas para que essa relação sexual não aconteça. O secundário é quando o desejo vai desaparecendo com o tempo. Esse secundário existem vários fatores, né? Continua tendo crenças somatizadas, traumas, mas a maioria das vezes são problemas conjugais. É o homem que já não trata com tanto carinho assim a sua esposa, né, pelo corre-corre do dia a dia. O casamento é algo que existe uma cobrança muito grande em prover os filhos. Depois de um primeiro filho, o corpo da mulher costuma modificar, ela não se sente bem com esse corpo, então ela começa a ter uma baixa autoestima, então começa a fugir do marido, porque ela não tem mais o corpo de antigamente, e isso facilita a questão da baixa autoestima. Ela começa a criar uma blindagem, ou seja, ela acaba engordando mais ainda. Alguns traumas que começam a vir à tona, por exemplo, casamento não traz felicidade, filho só dá trabalho, então ela começa a fugir para evitar outro filho. Família causa muitos problemas, entendeu? E é uma das crenças que nós mais estamos encontrando aqui na clínica, né? Então, que nós precisamos desconstruir. Dentro desses problemas conjugais, nós começamos a trabalhar não só com o cliente, mas com o cônjuge. No caso, quando é mulher, nós sempre temos reuniões com o marido, para que
ele nos auxilie nessa questão. Então, nós fazemos um dia onde nós começamos a pedir para ele fazer algumas, digamos, questões de sedução mesmo. Às vezes o casamento não deixa que tanto tempo para que o homem fique seduzindo a mulher, porque aquela questão do namorar, quando nós namoramos, nós sempre mandamos mensagem, mandava cartinha antigamente, mandava cartãozinho, ligava mesmo no telefone fixo. E hoje em dia, tudo muito corrido, é tudo muito plástico, é celular, manda... Então, e fica cada vez mais distante, apesar de parecer que conecta, acaba deixando um pouco mais distante. Então, nós começamos a utilizar o cônjuge para que aumente esse desejo sexual. Então, a gente pede para ele ser mais sedutor, sempre mandar um elogio. É muito importante que o homem entenda que o grande conquistador é aquele que conquista a mesma mulher várias vezes. É mais difícil você conquistar essa mesma mulher. Deveria ser mais fácil, né? Porque essa mulher que a gente vai conquistando cada vez mais, nós conhecemos os gostos, nós conhecemos as manias, então deveria ser mais fácil, mas começamos a deixar de nos comunicar direito com o cônjuge e a falta de diálogo começa a atrapalhar, principalmente em relação à libido. Esse desejo pelo sexo, ele acaba diminuindo. A admiração que vai acabando entre os cônjuges também diminui a libido. Algo importante que nós sempre falamos com o cônjuge é que, principalmente para a mulher, o ponto G começa no ouvido. Aquele que mulher bonita, que mulher gostosa. Cada casal tem um nível de palavras que podem ser usados e palavras que não podem ser usadas. Alguns casais gostam de termos um pouco mais chulos, outros não. Então, mas sempre começa no ouvido. O ponto G da mulher começa sempre no ouvido. Então, ela sendo admirada, ela começa, às vezes, nem precisa, a terapia começa a se tornar algo mais lúdico e menos sofrimento, porque ela começa a se sentir mais amada, então a autoestima dela começa a aumentar. E tudo isso faz com que a vida sexual desse casal se torne cada vez mais ativa e cada vez mais satisfatória. A anorgasmia é algo que nós temos encontrado muito aqui, né? Que é a falta ou dificuldade de ter um orgasmo, mesmo estando sexualmente excitada. E havendo estimulação sexual suficiente, ou seja, o que é essa estimulação? O coito em si. Os principais traumas, né, as principais causas são traumas, crenças e ansiedade, fazem com que a mulher não alcance o orgasmo. Às vezes a mulher está tão curiosa em relação ao orgasmo que ela acaba criando uma tensão, essa tensão cria ansiedade, e quanto mais ela busca, mais o orgasmo vai fugir dela. Uma coisa também muito importante é o travamento, são as blindagens. A mulher fica tão travada que ela não consegue se movimentar. O interessante é que vocês entendam que enquanto a mulher tem o orgasmo fazendo movimentos laterais, né, ou seja, o rebolado, o homem tem o orgasmo com penetração, para frente e para trás. O homem, quando está fazendo esse ato de para frente e para trás, ele não consegue fazer o para frente e para trás, o para lateral e o rodopio, né? De vez em quando a gente encontra aqueles memezinhos, como encontrar o ponto G na mulher. E aí tem assim a setinha, sobe, desce, esquerda, direita, faz um 360. Então, o pênis não consegue fazer isso, o homem não consegue fazer isso com o pênis. Claro que se... Aqui na clínica, nós mostramos algumas técnicas de movimento, é apenas um movimento, tá, pessoal? De movimento que ele pode fazer durante o ato sexual, durante a penetração. Esse travamento da mulher, então a gente também começa a fazer trabalhos de soltura desse quadril. E isso a gente vai fazer aqui com metáforas e os áudios que mais tarde eu vou falar com vocês sobre esse e como é o procedimento aqui na nossa clínica em relação a esses distúrbios.
Transtorno do desejo sexual hipoativo em homens. Exatamente como o da mulher, também pode ser dividido em dois, em primário e secundário. O primário, né, nunca houve desejo sexual e sempre vem acompanhado de uma blindagem, né, normalmente, tá? Veja bem, o homem, por algum trauma, ou a mulher, a mãe foi muito agressiva, então ele acaba fugindo de mulheres, porque pode ser que todas as mulheres são... ele acaba projetando a mãe dele nas mulheres. Crenças, né? Crenças somatizadas, sexo é pecado, os traumas, pode ter havido também algum, digamos, algum estupro, ou mesmo algo que ele não entendeu, a criança não entendeu e acaba levando como trauma. Problemas conjugais, né? Isso daqui a pouco eu vou falar. E o que acontece em relação ao primário? É o seguinte: mães que controlam demais os filhos acabam causando essa questão desse transtorno. Pais que cobram demais os filhos serem garanhões, seja, né, aquele modelo de homem, então acaba criando uma criança mais... Quando a cobrança é demais, ela acaba se tornando um pouco mais tímida, e essa timidez vai criando fobia social, e essa fobia social é vinculada à mulher, e ele acaba criando essa fobia social, principalmente em relação a mulheres. Então o desejo sexual ele acaba sendo diminuído para que ele evite mulheres. A blindagem, ou seja, a gordura, né, homens travados, homens que não conseguem... Aí, além do travamento do corpo, aqueles homens todo duro que não conseguem dançar um forró, por exemplo, o travamento também pode ser psicológico, como a timidez. Beleza? Isso, a timidez pode ser exacerbada, pode ser considerado um travamento. Tá? Uma blindagem. Dentro dessa questão primária ainda, comentando, há um ponto importante. O homem, ele, por ter uma educação sexual mais liberal, às vezes o entendimento de sexo acaba sendo deturpado. Por quê? Porque apesar do homem ter uma liberdade maior, ele tem uma liberdade maior de assistir filme pornô, de ver revista pornô, porém ele não tem com quem conversar. O pai não conversa muito. Né? Normalmente o pai não conversa muito, o pai cobra muito, mas não conversa. Ele simplesmente fala: olha, vá lá e assista o filme, vá lá e veja a revista, se masturbe. Mas ele precisa de auxílio. Ele é uma criança que está em desenvolvimento ainda, e normalmente precisa de uma ou outra palavra. Olha, tenha calma, apesar de tudo. E tudo vai acontecer bem, mas a pressão social de ser um homem, de ser um garanhão, causa muito o transtorno do desejo sexual hipoativo, principalmente em relação à questão primária. No secundário, quando o desejo vai desaparecendo com o tempo, tem várias coisas. Mas os dois pontos principais são os problemas conjugais e os problemas financeiros. Por quê? Os problemas conjugais têm a ver com a mulher que acaba perdendo o interesse no próprio corpo, então ela acaba não se preocupando, engorda mais, talvez ela também tenha algum trauma, então ela vai se escondendo, e o homem acaba também desanimando com tudo isso. Mulheres que ganham mais que homens e realmente mostram que ganham mais que homens, então elas se tornam a alfa, a provedora, e isso causa um problema muito sério no homem, que é a questão do modelo de homem. O homem, hoje em dia, na realidade, ainda bem que isso tem mudado, mas ainda é o guerreiro, é o caçador, é o provedor, e tudo isso faz com que o desejo sexual, quando uma mulher é uma mulher alfa, poderosa demais, diminua, fazendo com que
ele comece a fugir dessas relações sexuais, sempre com algum problema, sempre com um estresse, uma ansiedade, problemas financeiros grandes, ou seja, tá com problema na empresa, tá com problema no trabalho, pressão no trabalho. Então a pressão ele não tem como resolver os problemas no trabalho, ele leva esse trabalho para casa, e isso é um erro muito grande. A ansiedade que ele traz ao trabalho acaba atrapalhando o homem também em seu casamento. Isso é uma das crenças ou dos métodos que nós temos trabalhado na desconstrução desse tipo de atividade. Ou seja, o trabalho, enquanto está com a sua mulher, ele não existe. Ele tem que dar um suporte para o seu relacionamento. Uma coisa também que nós fazemos muito aqui no transtorno do desejo sexual, tanto para homem quanto para mulher, são as questões em relação ao dia de Sherazade, ou seja, das 1001 noites. Sherazade, uma das principais personagens do livro 1001 Noites, ela era a filha do vizir, né? Nessa obra tem o sultão, que ele foi traído pela esposa com o melhor amigo, e ele fica muito decepcionado com relacionamentos. Olha o trauma aí, hein? Isso é um trauma. E o que ele começa a fazer? Ele casa-se com a mulher, tem uma noite de núpcias e depois ele manda decapitar para que não haja mais nenhuma decepção. Isso vai acontecendo com a maioria, com as mulheres do reino, até que Sherazade, que é filha do vizir e é completamente apaixonada por ele, quer se tornar uma dessas esposas. E até o vizir, pai dela, comenta que ela não deveria fazer, mas ela só responde da seguinte forma: eu tenho um plano. Durante a primeira noite, ela faz as comidas que ele mais gosta. Ela, como filha do vizir, ela estava no palácio o tempo todo, ela via tudo acontecer, ela era completamente apaixonada por ele. Então ela fez as comidas que ele mais gostava. Ela leu para ele livros da biblioteca dele que nem ele conhecia. E sempre, no final, ela não terminava uma história. Passava-se uma noite maravilhosa, mas no final ela começava a contar uma história e não terminava. O que acontecia? Além da noite maravilhosa, o sultão queria o final da história. Então, quando amanhecia o dia, ele criava a regra de que ela não precisava ser decapitada naquele dia. Ela seria decapitada no próximo dia. Então, ela passava outra noite fazendo exatamente as mesmas coisas, apenas diferenciando outras comidas que ele gostava, outros poemas, outras noites de amor. E tudo isso vai acontecendo nessas 1001 noites, até que ele decide que não quer matá-la mais e eles vivem felizes para sempre. O importante desses felizes para sempre é que o feliz para sempre, ele é construído, ele é uma construção, não só da mulher, mas como do homem também. No caso do transtorno do desejo sexual hipoativo em homens, principalmente no secundário, nós fazemos exatamente isso. Um momento onde ele faz o papel de Sherazade e cuida da sua sultana, da sua esposa, e ela faz em um outro momento exatamente o papel de Sherazade e cuida do seu sultão, e começa uma nova interação, uma nova mudança, auxiliado com os nossos áudios, né, e com a hipnose neurosensorial. Nós temos excelentes resultados aqui. Impotência. Impotência sexual, também conhecida como disfunção erétil, é a incapacidade do homem de iniciar ou manter uma ereção do pênis suficiente que haja uma relação sexual, ou seja, o suficiente para que haja uma penetração, comumente conhecido como meia bomba, né? Que é da meia só, ele é levemente flácido. Nessa impotência, é importante também lembrar que não é apenas em um momento. Isso tem que acontecer várias vezes para que
seja considerado impotência, tá? Porque de repente ele não está num bom dia. De repente no trabalho foi um inferno, ele não conseguiu separar o trabalho de casa e ele não... Acabou que a libido estava pouca e aí acabou acontecendo a flacidez. Então, é necessário que haja pelo menos um tempo de ocorrência para que seja caracterizada a impotência, né? As possíveis causas: sentimento de incapacidade, então é aquele homem que não consegue, prover a casa igual ou mais do que a esposa. Baixa autoestima, fobia social, ou seja, aquele homem que começa a namorar, mas ainda tem aquele medo, talvez por causa da mãe, talvez por causa da pressão do pai, que acaba saindo com mulheres, mas o sintoma acaba sendo direcionado para o pênis e ele acaba, não, o homem fica lá, mas o pênis foge. Isso acontece muito. Traumas, ansiedade, a ansiedade de ter a primeira relação sexual também causa a impotência, ou seja, a ansiedade aumenta tanto que a libido acaba causando a impotência, né? A flacidez. E modelo de homem, né? O homem tem que ser o garanhão, o homem tem que ser aquele que faz sexo com várias mulheres. É uma coisa também bem interessante, que com a ejaculação precoce, eu vou explicar melhor, tem a ver com o modelo de homem e tem a ver também com alguns filmes pornôs, né? Que é com a nossa cultura, com o nosso desenvolvimento sexual. A sociedade tem uma educação sexual ruim. Não é todo mundo, não é toda a sociedade, mas, né, algumas classes da sociedade têm uma educação sexual boa. Mas em sua grande maioria, não. E essa educação sexual ruim também vai refletir em impotência e em outros distúrbios sexuais. Porque, veja bem, um homem impotente é um homem sem potência, é um homem sem força. Ele não é o modelo de homem dele, dentro dele, que está quebrado. Que está quebrado não, mas ele não está conseguindo conectar esse homem com o seu psicológico. E é isso que nós fazemos aqui. A gente cria essa conexão. Eu quero deixar bem claro que, apesar desses distúrbios, não tem ninguém quebrado, não tem ninguém que precise se consertar. Na realidade, nós apenas aliciamos os recursos que ele acreditava que não tinha dentro dele. Tá? Ejaculação precoce. Deixa eu fazer o seguinte aqui, vou trazer aqui para baixo, por causa desse slide, não tem problema não. Tá? Né, que considera-se a ejaculação precoce quando a ejaculação ocorre logo após a penetração, até mesmo antes, tá? E esse homem não tem o devido controle desse evento. Para caracterizar esse distúrbio, é preciso, acontece com a mesma coisa, é preciso, com a mesma coisa que a impotência, que o episódio se repita com frequência e o homem não consiga satisfazer a sua parceira em pelo menos 50% das relações. Ou seja, a gente causa sofrimento pela parceira. Lembre-se que a OMS fala que o sofrimento é físico ou emocional de um dos parceiros ou dos dois parceiros. E até porque a mulher precisa de um pouco mais de tempo para atingir o orgasmo, né? A mulher, ela precisa um pouco mais de tempo, ela precisa de um pouco mais de excitação e de um momento e de um tempo maior para ter um orgasmo, né? Às vezes, nem o próprio cliente sabe quanto tempo ele leva para ter essa ejaculação. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Nas pesquisas, as principais pesquisas indicam que o homem, sem problema nenhum, leva em média de 2 a 4 minutos. Preste atenção, eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é algo bem interessante. Um homem sem problemas leva em média de 2 a 4 minutos, ou seja, foge completamente daquele filme pornô que a gente assiste, que o homem fica 1 hora, entendeu? Tendo uma relação sexual com a mulher. Para o homem, quando acontece as primeiras relações sexuais, e o tempo
não é conforme ele acreditava que seria, ele começa a criar outros problemas. As crenças dele, né, as crenças pessoais que talvez eu não seja tão homem, né, por causa desse modelo de homem que nós temos na sociedade, de super guerreiro, de super sedutor, de super garanhão, de super. Quando esse homem percebe que ele é um homem comum e que a ejaculação não leva tanto tempo assim, ele começa a ter problemas para ele. Então ele pode começar a ter blindagem, ele começa a engordar bastante, e a gente sabe que o aumento da gordura acaba aumentando o cortisol, que é o hormônio do estresse. E quanto mais estressado, mais ansioso, isso daí aumenta bastante baixa a autoestima dele, baixa bastante. A libido baixa, então ele tem duas opções, ou a impotência, ou seja, naquele momento ele nem tem ereção, ou ele tem uma ejaculação precoce, né? Realmente tem alguns momentos na nossa clínica que para dentro do homem, dentro da nossa questão masculina, é o distúrbio que mais aparece aqui na clínica. Algo interessante em relação à ejaculação precoce é que, às vezes, tem um modelo de homem provedor e ele está recebendo tanta pressão, às vezes tantos problemas no trabalho, que ele começa a duvidar de si mesmo, a baixa autoestima, então vai baixando, e ele chega em casa se sentindo a pior pessoa. Se ele não tiver aquela mulher que vai auxiliar, aquela Sherazade naquele momento, para elevar a autoestima do homem, e o homem conseguir elevar a autoestima da mulher, não vai. Acaba sempre tendo problemas conjugais. Dentro da ejaculação precoce, tem também a questão, às vezes, eu comento junto com os casais o seguinte: olha, se por enquanto, quando se inicia o tratamento e você vai sair com a mulher, vai fazer um agrado e tudo mais, masturbe-se. Tenha uma primeira ejaculação sozinho, porque o conhecimento também é importante. Entendeu? Às vezes a gente acredita que é apenas penetrar e pronto, acabou. E não é, nós precisamos nos conhecer, entendeu? Então, já que por enquanto nós estamos tendo esse problema e durante o tratamento, né, durante a terapia, de início se masturbe, já que a segunda vez é um pouco mais demorada para o homem. Em relação à mulher também, a gente pede para ela acabar se conhecendo. Uma coisa interessante, que eu não comentei em relação às mulheres, foi feita uma pesquisa na Inglaterra, que ela pedia para, sem olhar, a mulher desenhar a própria vagina, né? Porque nós sabemos que existem vaginas de várias formas, então, a pesquisa era sobre se a mulher sabia ou não o formato da sua vagina. E a grande maioria não sabia, não conhecia como era a sua vagina. Imagine, eu estou falando isso na Inglaterra, não estou querendo... Mas imagine na favela a mulher que não... Se a mulher vai se conhecer, não se conhece. Imagine isso em locais onde, às vezes, numa casa pequena, o pai, tu mora todo mundo num quarto só e acaba fazendo sexo. Uma coisa interessante é que o sexo, às vezes, parece uma agressão. A criança pequena vê o pai e a mãe fazendo sexo e parece que o pai está batendo na mãe. Isso causa crenças sobre sexo, que sexo é ruim porque viu a mãe gemendo, e isso faz com que ele sempre, digamos que ele via a mãe apanhando também, além do sexo, ele nunca vai fazer isso com a mulher, então ele, durante o sexo, a mulher, ele acha que está machucando ela, então ele ejacula precocemente para que a mulher, para que ele não cause um mal, um sofrimento para a mulher, entendeu? Existem algumas crenças, essas são as crenças sociais
encontramos algumas vezes aqui na nossa clínica. Bom, eu gostaria agora de falar um pouco sobre a hipnose neurosensorial. Todo mundo já ouviu falar na hipnose, né, que é uma ferramenta muito conhecida, e a hipnose neurosensorial, ela vem potencializar esses resultados dessa hipnose clássica. Como assim? Eu agora vou pedir para vocês o seguinte, fechem os olhos. Se vocês estiverem com fone de ouvido, melhor ainda. Fechem os olhos, respira fundo, e eu quero que vocês, escutando esse áudio, sintam depois pensem no que vocês estão sentindo ouvindo esse áudio, tá bom? Na sua grande maioria, principalmente nos mais velhos, né, que puderam ver o Ayrton Senna correndo, isso traz uma emoção muito grande, uma sensação de vitória, aquela questão da vitória. Às vezes, você consegue escutar até o Galvão Bueno gritando Ayrton Senna do Brasil. E o engraçado é que tem uma pesquisa feita em São Paulo que até os jovens, entendeu? Mesmo não tendo tido essa experiência com a Ayrton Senna, ainda assim, quando escuta essa música, sente uma sensação boa, uma sensação de vitória, uma emoção de vitória muito grande. Então, imagina alguns áudios, algumas frequências que vão aliciando essas emoções e vão dessensibilizando aquelas ruins. Eu agora vou passar mais um áudio para vocês, vou pedir para vocês respirarem tranquilamente, fechar os olhos, para que a gente consiga escutar esse áudio agora bem tranquilo. Muito bem. Veja bem, esse áudio dessa mulher tendo um orgasmo, para algumas pessoas podem ter tido a emoção, uma excitação. Para algumas pessoas, essas pessoas podem ter se sentido constrangidas, outras sentido nojo. E é assim, é o poder que a hipnose neurosensorial tem e vai trabalhando, aliciando emoções, sensações, dessensibilizando outras emoções e com isso, além disso, né, as metáforas, e essas metáforas nós vamos fazendo parte da terapia, ou seja, da desconstrução das crenças e possíveis causas do trauma, né, do distúrbio, e isso vai nos dar uma grande diferença nos casais e em relação a esses distúrbios sexuais. Não só casais, né? Tratamentos com a hipnose neurosensorial, além dos áudios, a gente tem incubação de sonho para que, dentro da hipnose neurosensorial, nós não trabalhamos com memórias, entendeu? Nós trabalhamos com crenças, mas não trabalhamos com memória. Ah, um dia sim, minha mãe... Não, no nosso trabalho de hipnose, nós não fazemos regressão, exatamente porque nós trabalhamos com incubação de sonhos, para a criação de símbolos. Esses símbolos e arquétipos vão nos dando informações sobre qual é realmente o grande problema, né? Os arquétipos, como Jung falou, né? Com Jung que começou que foi o grande desenvolvedor dos arquétipos. O interessante também é que o terapeuta, quando às vezes vai estudar Jung, ele acaba lendo o livro vermelho, né, que foi lançado, na realidade, tem pouco tempo, se me falar a memória, ou em 2006 ou em 2009. E o livro vermelho, ele é um diário dele, entendeu? Então, às vezes, quando lê, fala, nossa, Jung era um cara doido.
Mas é porque era o diário dele, era a percepção dele em relação aos arquétipos e símbolos dele. O ideal é que leia a sua obra inteira mesmo. E esses arquétipos, a gente começa a decifrar, e esses símbolos vão nos dando um norte para qual tipo de emoção, para qual tipo de emoção a gente precisa aliciar e qual tipo de emoção nós precisamos dessensibilizar, né, em relação a isso, e nós vamos utilizando frequências com metáforas, por exemplo, para o vaginismo, a metáfora do botão de rosa, né? Eu gosto muito dessa metáfora do botão de rosa, que ela é um botãozinho de rosa, e ela vai se abrindo, e com o passar do tempo que ela vai podendo se abrir cada vez mais, e quando ela se abre completamente, ela exala um perfume maravilhoso, e esse perfume maravilhoso atrai os zangões e os beija-flores. Quando o beija-flor chega na flor e bebe do seu néctar, a sensação é maravilhosa. Olha que desconstrução, olha que metáfora para sexo maravilhosa. Nós também fazemos muito, principalmente quando são crenças limitantes em relação à família, uma metáfora da licença. A gente pede licença para a família. Então é um momento onde o cliente encontra a família, pede licença, e nesse momento em que está pedindo licença, em que ele assume a responsabilidade dos seus atos, agora assume a responsabilidade da sua vida, que suas crenças serão diferentes, ele pede licença, ele escuta a família ficando feliz por ele, batendo palma, e aí vem, talvez, às vezes, o áudio de uma torcida de futebol. Bom, é muito variado, são muito variados os áudios, e causa em relação à dessensibilização e em relação às emoções aliciadas, um grande resultado mesmo. Outra coisa muito importante é que, às vezes, acontece muito, nós precisamos desconstruir muitas coisas. Por exemplo, o homem tem que ser garanhão e dar prazer à mulher. Isso não é verdade. O homem tem que auxiliar a mulher a ter o orgasmo. Sim, porque ele é parceiro dela, mas a mulher é responsável pelo próprio orgasmo. Ela precisa saber que ela precisa rebolar, ela precisa mexer o quadril para ter o orgasmo. Então começa a diminuir a pressão de um. É como o sexo é parceria. Então os dois precisam se encontrar no sexo, os dois precisam auxiliar um ao outro nesse ato, para que os dois tem uma satisfação boa em relação ao sexo, certo? Então, utilizamos muitas metáforas, muitos áudios, frequências. Em relação à hipnose, dentro da hipnose neurosensorial, acontece uma coisa bem legal, que é, né, a excitação de todos os canais, auxiliando no disparo da amígdala cerebral e levando a pessoa ao transe, sem precisar de indução nenhuma, sem precisar de nenhum tipo de indução dentro da hipnose neurosensorial. Para quem tiver curiosidade em relação aos áudios e às metáforas, vou indicar duas formas de você encontrar esse conhecimento. Através do livro do professor João Oliveira, que é o Hipnose Neurosensorial. Lá tem várias metáforas maravilhosas, entendeu? Uma delas que a gente usa muito é a do chip neural, que é incrível. E a outra é o aplicativo da Casa dos Sete Saberes. Esse aplicativo da Casa dos Sete Saberes tem vários áudios da hipnose neurosensorial para te auxiliar de várias formas, não só em relação a alguns distúrbios. Lá tem o homem elfo, a mulher ninfa, que são áudios sensacionais para empoderamento, né, e aumento da autoestima. São maravilhosos esses áudios. Tem a cápsula do poder para o aumento da autoestima, do poder pessoal. Existem áudios de meditação, áudios para melhoria da condição financeira. Às vezes você não consegue ganhar dinheiro por causa de algumas crenças. Olha eu entrando no assunto alheio. Mas aqueles áudios na Casa dos Sete Saberes são maravilhosos. Pessoal,
Eu, com isso, termino a minha palestra. Eu que gostaria de agradecer muito vocês pelo tempo. Quem quiser o contato da gente, tem o @hipnoforce no Instagram, a nossa página também no Facebook, WhatsApp, tá o número aí, né? E o contato do nosso e-mail. Os áudios, na Casa dos 10 Saberes, vocês vão ter vários desses áudios. Lembrando que se vocês não encontrarem algum dos áudios, como a Cápsula do Poder, entre em contato conosco, que a gente envia para vocês um áudio. No nosso trabalho, entendeu? No nosso trabalho dentro da nossa clínica aqui, nós temos um trabalho em conjunto com médicos, ou seja, o cliente só vem para cá quando nós temos certeza absoluta que é psicológico, porque não adianta distúrbios sexuais fisiológicos e orgânicos, não adianta, porque a hipnose não faz mágica. Hipnose para perda, para um aumento da libido, com uma pessoa que já tem uma certa idade, ele não vai funcionar. Por quê? Porque precisa da reposição hormonal. O tratamento, né, a terapia pode auxiliar, e auxilia nisso, sim, auxiliar bastante o tratamento hormonal, por exemplo. Certo? Então, nós temos um trabalho aqui em conjunto com algumas clínicas. Então, dentro do nosso trabalho, temos excelentes resultados, principalmente com a hipnose neurosensorial. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um grande abraço para vocês. Continuem nas palestras. Aproveitem esse momento maravilhoso desse congresso de hipnose neurosensorial. Um grande abraço e um agradecimento especial para o professor João Oliveira e para a professora Beatriz Acamporã pelo convite e pela possibilidade de evolução. Viu que foi maravilhoso esse desafio. Um grande abraço a todos e até mais.